Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, fazer parte do canal Bíblia e Fé. Sou o pastor José Rodrigues e hoje quero trazer uma palavra que você pode até pensar assim, é direcionada para os pastores. Não é apenas para os pastores, é também para as ovelhas. E durante o vídeo, se você assistir o vídeo todo, por completo, do início ao fim, você vai perceber que não é direcionada a palavra apenas para os pastores, mas também, principalmente, para as ovelhas, tá bom? Ovelhas precisam reconhecer quem são os seus pastores e, à medida do possível, abençoá-los, tá bom? Então, você que é pastor, ao ouvir esta palavra, analise direitinho, veja se não há nenhum problema você passar para as suas ovelhas e passe para todas as suas ovelhas. Eu hoje já estou, afastado do pastorado, graças a Deus, cumpri a minha missão, continuo sendo pastor, mas não administro igreja. Eu até não vou dizer que estou afastado do pastorado. Eu fui jubilado, não para ficar pesado à igreja, porque sempre tive minha aposentadoria, graças a Deus. Sou um homem que trabalhei a vida toda, no serviço secular, mas não deixei de cumprir minha parte na obra de Deus. Tenho 41 anos de evangelho e, durante todo esse período da minha vida, cristã, eu cumpri aquilo que Deus mandou que eu fizesse na sua obra, mesmo trabalhando no serviço secular, tá bom? Então, não sou pesado à igreja, porque graças a Deus, Deus me deu esse privilégio, né, de ter um serviço secular e, ao mesmo tempo, trabalhar na sua obra, e eu não achei isso tão pesado assim, certo? Vou, neste vídeo, mostrar para você, a carga que está em cima, né, de um pastor, mas não se assuste se você é aspirante ao episcopado. Se você é um missionário, alguém que está na obra de Deus e aspira ao episcopado, não se assuste com isso, porque na verdade Deus provê tudo o que é necessário para você viver e viver bem, tá bom? Então vamos em frente. Como disse, a palavra serve para pastores, mas principalmente para ovelhas, para que elas possam reconhecer o valor que tem o seu pastor, tá bom? Bem, Deus abençoe. Vamos imediatamente, né, colocar aqui as câmeras e já trabalhar nesta área aqui da mensagem de hoje, tá bom? Então veja a mensagem que eu trago para você, pastor, e para você, ovelha, neste dia. Eu coloquei assim: o que é o ministério de um pastor? Aí eu simplesmente dou a resposta, mas é claro que essa resposta vai ter uma porção de itens. E só eu dar essa resposta aqui no início, você não já deve se dar por satisfeito. Você tem que assistir o vídeo todo para você compreender o que é o ministério de um pastor. Eu coloquei uma resposta assim: é uma excelente obra, certo? Vou repetir: o que é o ministério de um pastor? Resposta: é uma excelente obra. Você está ouvindo essa resposta, mas não se conforme com isso. Vá até o final do vídeo para você entender por que é uma excelente obra, tá bom? Então vamos em frente. Para você que hoje vai assistir esse vídeo, eu acredito que vai assistir até o final. No finalzinho do vídeo, se você gostou, você que é pastor, você que é obreiro, você que é professor de escola bíblica, você que é missionário, o que quer que você seja, vá lá na mãozinha do YouTube, que está assim com o dedinho para cima, clique lá, tá bom? E se possível, faça seus comentários. Quero também alertar que nem tudo que eu vou dizer aqui vai abranger tudo que um pastor faz, mas eu elenquei os principais pontos para que tanto você como pastor e você como ovelha, você como aspirante ao episcopado, possa entender isto que eu vou trazer para você. Depois que eu jubilei, né, eu
me dediquei a fazer a obra de Deus desta forma, ajudando a todos, ovelhas, pastores, líderes, etc. Bom, então o vídeo de hoje tem esse objetivo. Vamos em frente para não perdermos tempo, que o vídeo é longo. Vamos aqui. O que diz a Bíblia, né? Aquelas respostas que eu dei. Olha o que é que diz 1 Timóteo 3:1. Aquela resposta que eu dei é baseado na Bíblia, mas você vai ver agora, durante o desenrolar de todo esse vídeo, quais são as principais atribuições de um. Bom, 1 Timóteo 3:1. Fiel é esta palavra: se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Isso que eu respondi ali, que é uma excelente obra o ministério de um. Vamos em frente? Efésios 4:11, Paulo é claro dizendo aos Efésios, ele diz assim: ele aqui é Deus, poderia até ser com o E maiúsculo, mas eu não costumo colocar isso, colocando o português fora de linha, porque não precisa, a gente já sabe que esse ele aqui é Deus, certo? E ele, Deus, né? E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, primeiro, né? Pastor, sinta-se feliz, honrado, sinta-se apoiado, sinta-se cercado com a graça de Deus na sua vida, porque isso que você está exercendo, se você exerce com cuidado, com disciplina, é uma excelente obra. E para você que é ovelha, preste bem atenção. Não foi qualquer um que deu, não foi simplesmente. Eu recentemente convidei um pastor, né, para tomar conta da igreja, porque eu precisava ser jubilado, eu precisava sair, né, para deixar outro mais novo seguir a obra. Você que está aí no meu lugar, ou você que no lugar que eu ocupei por algum tempo, né? Você que está substituindo algum outro pastor, você que foi consagrado recentemente a pastor, você que aspira a essa obra, quero dizer para você, sinta-se honrado por Deus, porque foi Deus quem deu à igreja esses homens, estas pessoas, para, na verdade, o aperfeiçoamento dos santos. Então, você que é ovelha, preste bem atenção. Seu pastor, não estou dizendo isso porque sou pastor. Eu nunca fui um pastor pesado à igreja. Sempre procurei viver com meus próprios esforços. Quando a igreja me gratificou por algum motivo, ela fez isso de livre e espontânea vontade. Mas você que é ovelha, preste bem atenção. O pastor que você tem aí não foi qualquer um que deu para você, foi Deus que deu para você. Bom? Então, preste bem atenção nisso, você que é ovelha. E você que é pastor, sinta-se abençoado por Deus. Ainda hoje eu sou feliz, de cabeça erguida. Eu gosto de dizer que cumpri o meu ministério, guardei a fé, permaneço na palavra, continuo pregando a palavra de Deus. Bem? Então vamos em frente para a gente não perder tempo. A palavra é boa, que é de sustentabilidade para a obra de Deus. O ministério pastoral. Vamos ver. Eu gosto de escrever para que fique melhor assimilado por aquele que assiste o vídeo. Coloquei assim: o ministério pastoral vai muito além dos sermões de domingo e dos sermões doutrinários semanais. As verdadeiras preocupações de um pastor envolvem dilemas e soluções emocionais, espirituais e práticos que raramente são vistos pelo público. Você que não é nem evangélico, que está assistindo esse vídeo, preste bem atenção. Talvez você fique pensando que ser pastor é ganhar o dinheiro da igreja, é trazer um sermãozinho ali no domingo, alguns outros sermões na semana, no domingo um sermão bem bom, né, para ganhar almas, na semana um sermão doutrinário. E você pensa que é só isso? Não é nada disso. Isso que eu estou dizendo
eu vivi na pele e sei que é uma realidade. Então, se você quer ser pastor como Deus quer que você seja, então você tem que pensar nisto. Ministério pastoral, vou repetir a leitura, vai muito além dos sermões de domingo e dos sermões semanais. As verdadeiras preocupações de um pastor envolvem dilemas e soluções emocionais, espirituais e práticos que raramente são vistos pelo público. Uma outra coisa que eu quero alertar os aspirantes e que já são pastores: não espere ser reconhecido pelo público. Conforme-se em ser reconhecido por. Bom, então vamos em frente, que a palavra é longa. Eu coloquei alguns itens e nesse vídeo, é claro que eu poderia elencar aqui talvez 100 itens, mas eu coloquei apenas 4 itens, eu vou começar agora pelo primeiro. Primeira coisa que um pastor se preocupa, e deve colocar em prática, é a saúde espiritual e doutrinária da igreja. Essa é a coisa mais importante na preocupação do pastor. Então, eu elenquei 3 itens nesse primeiro item aí, 3 tópicos nesse primeiro item. Primeiro é zelo teológico, proteger a comunidade contra falsos ensinos e distorções bíblicas. Olha aí, nesses dias está horrível. Há muita distorção bíblica, há pessoas que pegam texto da Bíblia e transforma ele só para arrecadar dinheiro. Há igrejas com isso aí, certo? E você que é um pastor zeloso, que tem zelo teológico, graças a Deus que na minha denominação todos os pastores têm curso teológico, certo? São pessoas que buscam a Deus, que buscam a espiritualidade, buscam o batismo com o Espírito Santo. Para a glória de Deus, a gente busca tudo isso para que possamos ser úteis nas mãos de Deus. Então, precisa ter zelo teológico, ou seja, não é só ler a Bíblia de qualquer jeito, não é pegar os textos e às vezes engendrar para satisfazer o seu ego. Não, é ter um zelo teológico, proteger a comunidade contra falsos ensinos, distorções bíblicas. Segundo parágrafo que eu coloquei aí, maturidade dos membros é uma preocupação. Eu preciso trabalhar de forma que os meus membros se tornem os membros da igreja que eu pastoreio, igreja de Cristo que eu pastoreio. Tem muita gente que diz a minha igreja, não é. A igreja é de Cristo e nós somos apenas os pastores comissionados por Deus para ali estarmos ensinando a igreja. Então, maturidade dos membros, garantir que as pessoas cresçam na fé e não dependam apenas do pastor. Olha, presta bem atenção nesta mensagem. Você também que é ovelha. O pastor precisa ter essa preocupação em garantir que as pessoas cresçam na fé e não dependa apenas dele, porque a igreja é um conjunto. Paulo chama em outras cartas o corpo de Cristo, que age em conjunto para que todo o corpo viva bem, certo? Então, um pastor que tem realmente essa preocupação, ele procura treinar os membros da igreja para diversas funções dentro da igreja, certo? Terceiro parágrafo, unidade do corpo, mediar conflitos, evitar divisões internas na liderança e nos ministérios. Você está pensando que isto é fácil? Olha, eu fui bancário durante 26 anos, ocupei alguns postos como supervisor, várias áreas no banco, sala de agronegócio e várias outras ocasiões, em vários outros departamentos do banco, eu ocupei o cargo de supervisor, e eu quero dizer para você, em nada se parece, por mais preocupante que seja, porque a vida bancária é muito estressante, em nada se parece com o peso que está sobre a vida de um pastor, certo? Isso com toda segurança.
Eu não trabalhei só no Banco do Brasil, eu me aposentei por tempo de serviço, eu trabalhei em outras empresas, empresas inclusive internacionais, empresas que eram americanas, em São Paulo eu trabalhei como contador de uma prefeitura, chefe de contabilidade de uma aqui mesmo na minha cidade, e depois passei no concurso Banco do Brasil e lá trabalhei 26 anos, certo? Então, eu estou aqui, eh com toda a segurança para dizer que eu sei o que estou dizendo. Tudo que eu em todas essas empresas, todos os cargos que eu ocupei, inclusive o de chefe de contabilidade de uma prefeitura, supervisão no Banco do Brasil, não tem o peso que tem, o trabalho de um verdadeiro pastor. Bom, então vamos em frente para nós continuarmos sobre esse importante assunto. Segundo item que eu coloquei, com mais 3 parágrafos também, diz aí: o maior peso do cuidado pastoral. Qual é o maior peso? É a cura de almas. As pessoas neste mundo que nós vivemos estão aflitas, estão doentes, estão cheias de dores, estão cheias de preocupações, têm família para cuidar e ficam preocupadas com o que vai ser dos meus filhos, dos meus netos, o que vou deixar para eles. E às vezes se metem a trabalhar de uma forma tão estressante que quando adquirem alguma coisa não conseguem desfrutar daquilo que adquiriram, certo? Outros se metem em cargos que terminam roubando, pecando contra Deus, termina fazendo falcatruas para ver se as coisas melhoram na vida e na sua vida e da família. E ao invés de melhorar, piora porque fica com problemas de consciência. Então, este mundo está cheio de dores. E eu coloquei o primeiro parágrafo desse item, dores da comunidade. O pastor carrega o peso emocional, casamentos desfeitos, problemas de saúde das pessoas, lutos das famílias, crises financeiras e emocionais dos membros da igreja. Aí você diz: "Não, mas é só não se preocupar com isso". É impossível não se preocupar com isso, a não ser que não seja um bom pastor. É impossível não se preocupar com isso. Quantas vezes hoje eu tenho um costume de eu não passo de 5 horas da manhã, eu acordo, mesmo nessa idade, eu acordo sempre a partir de 5 horas. Mas no meu tempo de pastor eu acordava 3 horas da manhã e colocava os joelhos no chão para orar pela igreja. E colocando, às vezes, os problemas dos membros da igreja, um por um, aqueles que eu lembrava nas minhas orações, pedindo a Deus as soluções. E assim é a vida pastoral. Segundo parágrafo, confidencialidade. Olha, um pastor, de verdade, ele retê segredos e confissões pesadas, sem poder compartilhar com ninguém. Quantas vezes eu recebi confissões de pessoas que eu não pude compartilhar nem com a minha esposa. E olha que a minha esposa é uma pessoa que você pode dizer alguma coisa a ela e ali mesmo fica. Se pedir segredo, nunca mais ninguém sabe, a não ser você e ela. Porque graças a Deus não estou aqui colocando coroa na cabeça dela, mas Deus me deu uma esposa maravilhosa neste sentido. Então, mas o pastor reter segredos e confissões pesadas sem poder compartilhar com ninguém. E isso, claro, lá dentro, por mais que você não queira, às vezes uma vez eu fiz aí um curso de psicologia, e no curso de psicologia, uma vez eu estava já um pouco estressado e fui ao médico, e o médico disse: "Ah, você fez psicologia, não foi?" Eu disse: "É, fiz psicologia". "Pois todo psicólogo precisa de outro psicólogo para aconselhá-lo, porque
é pesado demais aquilo que você ouve das pessoas. E eu disse para ele: "Eu sou mais do que psicólogo. O que é que o senhor faz mais?" Eu disse: "Sou pastor. E o peso é maior do que o peso que os segredos que eu tenho que reter mesmo. Continua, eu não posso desabafar com ninguém." Então, graças a Deus, estou vivo, né, e estou bem, 74 anos de idade, mas, é claro, Deus é quem tem me sustentado, tá bom? Então, esse é outro peso que o pastor carrega. Terceiro parágrafo: acolhimento versus disciplina. Eu preciso acolher as pessoas, mas eu preciso equilibrar o amor e o perdão com a necessidade de corrigir erros graves. Eu me lembro que quando eu assumi o pastorado, eu precisei corrigir erros graves na igreja. Não vou aqui dizer quais são, porque se eu for dizer, eu estarei expondo algumas pessoas. Então, eu precisei corrigir erros graves na igreja, gravíssimos. Não, não fique pensando que a vida pastoral é uma coisa simples, certo? Vamos em frente? E a gente tem que concluir isso e ser útil essa palavra para os pastores, para os aspirantes, né, ao episcopado e principalmente para as ovelhas, para que saibam valorizar os seus pastores. A vida pessoal e familiar. Pastor não é só aquele que se apresenta muito bonitinho no templo, todo, às vezes, arrumadinho com um paletó, uma gravata, né? A roupa toda impecável, com uma palavra muito bem trabalhada, teologicamente correta. Não. Um dos pontos principais é a vida pessoal, seu testemunho pessoal e familiar. Então, o pastor tem que se preocupar com a exposição da sua família. Deve proteger o cônjuge e os filhos das cobranças e expectativas irreais da igreja. Eu agora quero falar diretamente com as ovelhas. Deixa eu dizer para você, o pastor é um homem como você. O seu líder ou a sua líder é uma pessoa como você, certo? É sujeito a defeitos, a problemas, e os filhos dos pastores, eles são pessoas humanas igualmente os seus filhos e as suas filhas, certo? Então, comece a pensar nisso agora, você que é ovelha. E você que é pastor, comece a pensar: preciso proteger a minha esposa, meus filhos, das cobranças e expectativas irreais da igreja. Isso é o que mais prejudica a sua vida pessoal. Segundo parágrafo, solidão pastoral. Cuidado com isso. Não se isole, não fique lá isolado num canto. Tenha pessoas, amigas tuas, confiáveis, que você possa conversar. Eu também tenho formação em psicologia e é claro, entendo que nós, por sermos um ser gregário, é impossível vivermos isolados. Se isole, tenha amigos em quem você possa confiar, certo? Então, encontrar amigos de verdade em quem confiar, já que o cargo muitas vezes isola o líder. Quantos pastores estão aí isolados, às vezes se isola de outras igrejas, porque tem um medo que alguém de outra igreja venha e corrompa os costumes da sua igreja. Esqueça isso, coloque isso nas mãos do Senhor, não tenha medo disso. Eu costumo dizer para os pastores: não tenha medo de perder o seu cargo. Eu nunca tive medo de perder o cargo pastoral. Se foi Deus que lhe colocou aí onde você está, Deus não vai deixar ninguém tirar enquanto você não cumprir o seu ministério, a não ser que você, por conta própria, se esvazie disso e não, não exerça bem o seu ministério. Mas se você tem compromisso com Deus, Deus não deixa ninguém tirar, puxar o seu tapete. Pode até puxar, mas você não cai. Terceiro item: tempo de qualidade.
Quantos pastores não têm tempo de qualidade para a sua vida? Conheço pastores, amigo meu, amicíssimos, que estão passando por dificuldades grandes de saúde, exatamente porque não tem, é, é cansaço demais, está cansado. Foi preciso se afastar da igreja para melhorar um pouquinho a saúde. Não é que ele vai deixar de ser pastor, mas teve que se afastar para melhorar a saúde. E você precisa ter um tempo de qualidade, conseguir desligar-se do trabalho pastoral por algum tempo para focar em sua qualidade de vida e no próprio lar, própria família, certo? Esta palavra é substancial e muito importante para você que é líder. Agora, o quarto item e último item que eu coloquei nessa sequência, perseveração, preservação da própria fé. Eu conheço pastores que perderam a fé. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Que começaram com uma grande fé e perderam a fé. Eu conheço pastores que têm medo, ficam com medo de perder o posto. Não só pastores, mas líderes, missionários, etc. Fica com medo de alguém corromper a sua igreja. Deixe esse medo de lado. Preocupe-se com a palavra genuína. Preocupe-se com a palavra de Deus. Fique certo que se você ensinar exatamente a palavra. Outra coisa que eu quero dizer para alguns pastores, tem pastores que pensam, ensinar a palavra é doutrina, aí começa a doutrinar na semana, no domingo, em tempo e fora de tempo, como se fosse só doutrina. Não é. Você precisa ter uma palavra boa, amigável, em algum dia da semana, no domingo principalmente, de conforto, de mostrar para a igreja como é o céu. A Bíblia diz isso, a Bíblia mostra tudo lá. Como é que vai ser a nossa vida eterna com Deus? Conforte a igreja com essas palavras. Aí, algum dia na semana, pelo menos um dia ou dois na semana, você aproveita lá e dá um culto de doutrina para a igreja. Mas, principalmente, aproveite os domingos e mostre essas realidades bíblicas para a sua igreja. Então, tenha cuidado com o esgotamento espiritual. Manter a própria rotina de oração viva, sem transformar a Bíblia apenas em uma ferramenta de trabalho. Quantos pastores fizeram teologia e tal, e se empolga, principalmente alguns seminaristas, e parece que a Bíblia é uma ferramenta de trabalho. Somente. Não. A Bíblia é uma ferramenta não somente de trabalho. A Bíblia é uma fonte de espiritualidade. A Bíblia é uma fonte de sabedoria, de conhecimento. A Bíblia é um alicerce para uma vida próspera, espiritual e também emocionalmente, certo? Pense nisso e considere a palavra de Deus como acabei de falar. O segundo parágrafo, integridade moral. Você que é pastor, fuja das tentações ligadas ao poder, ao dinheiro, ao sexo que destrói ministérios. Estou falando aqui do sexo lícito. O sexo lícito é bom, é maravilhoso, é confortante, é importante para a nossa saúde, certo? Faça sexo, sim, com a sua esposa e seja ativo nisso. Se tiver algum problema de saúde nesse sentido, corrija-o, busque ajuda, mas é importante que você pratique um sexo lícito e que isto é abençoado por Deus. Nunca sexo ilícito, certo? Fuja das tentações que às vezes querem destruir seu casamento, querem destruir a sua vida, a vida da sua família. Fuja disso. E principalmente você que é líder, tem que ser o exemplo dos fiéis, certo? Eu trouxe aqui
Eu vou ler em português, porque se eu ler em inglês você não vai entender. Então eu botei aqui a síndrome de burnout, né, síndrome de burnout. Eh, reconhecer o limite físico e mental antes de um colapso completo. Vou repetir isso, reconheça seu limite mental antes do colapso completo. Quem não reconhece o seu limite físico e mental, está sujeito a também não só ter um colapso completo na área física de sua vida, mas também um colapso na vida espiritual, e as suas forças físicas e mentais não lhe dão mais, capacidade de orar, de ler a Bíblia e de buscar a Deus como deveria. Então, não tenha esse colapso completo, reconheça isso. Quando eu vi que eu já estava ficando numa idade que não dava mais para avançar tanto, eu coloquei outras pessoas para estar na igreja, pregando a palavra, administrando a igreja, se preocupando com as pessoas. E eu não deixei de trabalhar para o Senhor, mas ainda dei cursos em algumas igrejas e ainda dou cursos quando as pessoas me chamam, certo? Mas só ali eu vou administrar a palavra e pronto, não volto lá para administrar ninguém. Então, eu acredito que esse conselho, eu, um homem de 74 anos, que também exercia o pastorado, vai ser muito bom para você que é pastor jovem, que está começando a vida, ou até você que é um pastor ancião, mas que talvez não tinha esse esse preparo que às vezes os nossos seminários não preparam bem o obreiro como devia preparar, certo? Me perdoe aí os reitores de seminário, mas nem todos os seminários preparam bem os obreiros como preparar, tá bom? Então, aí está. Eu disse para você que é pastor, disse para você que é ovelha, eu disse para você que é missionário, eu disse para você que é aspirante ao episcopado, que é o ministério de um. E a conclusão, exatamente isto que eu acabei de pregar para você, é uma excelente obra. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, líder. Deus te abençoe, você que é aspirante ao ministério, aspirante ao episcopado, você aspira um excelente. Deus abençoe e até a próxima.